Vamos então, neste momento, para mais um painel, hein? Gostaria de convidar para presidir o painel que traz o tema O Rastro Transformador do Furacão SXSW, o Wilson Ferreira Júnior, presidente da Ampro. Por favor, Wilson. Ampro. Então, gostaria de convidar o moderador, que vai ser o Sérgio Junqueira, por favor. Sérgio, por favor, seja bem-vindo novamente ao nosso palco. Vamos convidar agora os debatedores. Convido para o palco o Bruno Maduro. Planejamento da Avantgarde Brasil, mineiro apaixonado pelo comportamento, curioso das artes, amante de eventos com experiência em live marketing, varejo de franquias, curioso do mercado de tendências. Quando não está fazendo projetos, passa o dia com a cara enfiada em pesquisas, tentando entender essa coisa maluca que é a vida. Foi avisado ontem isso. Seja bem-vindo, Bruno. Receba os aplausos da nossa plateia. Quero convidar o Danilo Dalacqua. Danilo ingressou no banco de eventos no primeiro programa de trainee da agência, com formação em turismo pela Universidade AMB Morumbi. De lá para cá se tornou um dos mais requisitados diretores artísticos do mercado, com mais de 1000 eventos em 14 anos de experiência. Seja bem-vindo, Danilo. Receba os aplausos da nossa plateia. E aí, tudo bem, Danilo? Beleza? Convido também o Sandro Vieira, Chief Creative Officer da Markup. Traz em seu currículo a direção artística da 01 Digital, a vice-presidência da Hype Eventos e a ativação da marca e a direção artística do Tailored Creative Lab. Sandro Vieira, seja bem-vindo e receba os aplausos da nossa plateia. Sérgio, começamos o nosso painel. Antes de tudo, queria pedir desculpa a gente que chamou o Wilson. Ele já tinha avisado ontem que ele não ia poder estar aqui, que ele teve uma viagem de última hora. Provavelmente deverá, se possível, estar conosco à tarde, mas ele não faltou, ele avisou que não viria, tá? Austin. O que acontece naquela terra que todo mundo fica eletrizado para ir e depois mais eletrizado ainda quando volta? Eu acho que é um evento que todo mundo vai lá para aprender junto, sabe? É uma coisa meio mágica, assim, porque eu falo que é como se fosse uma grande universidade. Cada um vai lá para poder falar de uma coisa X e outro vai falar sobre uma coisa Z. E ali você junta várias coisas para criar para poder pensar junto, para poder criar algo que seja muito maior. Eu entendo que Austin é para você, ele é um momento para as pessoas entenderem sobre humanidade. Todo mundo entra em um momento para... Ai, desculpa, fiquei um pouco... Tô uma tonteira. Todo mundo entra em um momento para poder entender qual é o papel do humano nisso, né? Então, por exemplo, a gente fala, a Melinda Gates foi lá para poder falar o papel da mulher dentro do mercado de trabalho, como que o ambiente de trabalho hoje não mudou diante de tanto tempo que passou. Por exemplo, a forma de trabalhar hoje ela é completamente diferente de muitos anos atrás. E a mulher ela está inserida dentro de um papel que não mudou muito ainda. Ou então, por exemplo, a Bozoma Sanjon, que ela foi para lá, que ela é a chefe de marca do Uber, e ela foi para lá para poder mudar toda essa visão que a gente tem do Uber de um ambiente que estava tendo um monte de assédio sexual e como que ela conseguiria mudar isso, porque ela é uma mulher negra de Gana, uma mulher muito forte. E ela, quando chega no palco, ela é como se ela estivesse dentro de como se ela fosse uma rockstar. O ambiente do South by South é para poder você aprender e para você levar isso de uma forma consciente em relação a tudo, assim. Deixa eu aproveitar antes de passar a palavra aqui. Quem aqui já ouviu falar nesse evento? E quem já foi da plateia? Só um. Gente, precisam ir. Se planejem. 2019, vocês precisam estar lá. É hoje o evento que ele vai explicar muito bem como é a experiência que é vivida lá. Só uma pergunta, Angeline. Vocês estão em algum grupo de WhatsApp deles? Então, isso é uma coisa muito interessante, né?
Sim e não. Não é um grupo de WhatsApp, não é o WhatsApp que o americano tem o hábito de usar para se comunicar, né? Essa não é a ferramenta de comunicação mais ativa para a mensagem de texto deles. De qualquer forma, respondendo à pergunta, sim, eu estou num grupo de WhatsApp que não é exatamente o WhatsApp como nós conhecemos. Uma das coisas que eu acho que... Bom, só uma claquete inicial. Eu fui apenas esse ano para o festival, eu conhecia, já tinha estudado, já tinha consumido algumas palestras que eles disponibilizam na internet, já tinha tido uma vivência do festival remota da minha casa, no meu celular ou com o meu computador. E essa foi a primeira vez na qual eu pude presenciar o festival pessoalmente e foi disruptivo, criou uma incógnita e ao lado dela uma exclamação muito grande na minha cabeça. Muitas perguntas e muitas certezas eu trouxe do festival. Respondendo a sua pergunta, eles proporcionam para o participante como se fosse uma rede social interna do festival, na qual você consegue se aplicar para os conteúdos que vão ser apresentados e também interagir com qualquer pessoa que estiver lá no festival. Então, Elon Musk, que era um dos speakers, está nessa plataforma e eu consigo me conectar com ele de alguma forma para pedir a atenção dele e apresentar um projeto. Num painel anterior foi falado sobre a importância da venda e de ter a atenção da sua audiência, mesmo que por alguns segundos, para poder fazer um pitch. Isso é uma coisa que me saltou aos olhos no festival, um ambiente no qual todos estão abertos e interessados nos seus 5 minutos de pitch, nos seus 2 minutos de pitch. Por inúmeras vezes eu fui abordado em filas de banheiro, fila para comprar um café, fila para uma palestra na qual as pessoas da minha frente e atrás de mim queriam saber quem eu era, de onde eu era, por que eu estava lá, e esses 3 minutos de atenção eu tive de todos eles. Mesmo os speakers que estavam em painéis super concorridos estavam sempre circulando no ambiente dos centros de convenção e estavam acessíveis. Então, sim, existe um meio de comunicação interno muito eficiente no festival que proporciona essa integração entre pessoas. Só pegando um pouco de carona na pergunta e um pouco do que eu já comecei a falar, uma das coisas que mais me saltou aos olhos lá foi o seguinte: hoje, para aquela massa de pessoas que estão lá, a inteligência do indivíduo, por mais gênio que esse cara seja, ela é sempre inferior à inteligência do coletivo. Existe uma busca muito grande em ter equipes das mais plurais possíveis, de todos os segmentos imaginários e etnias e culturas e referências, porque os debates lá são em âmbito mundial e não local. E todo mundo de igual para igual, né? Todos de igual para igual, exatamente. Porque existe muito enraizado essa mentalidade o gênio da turma, ele ainda assim sucumbe à inteligência coletiva da turma. E isso é muito bacana, essa colaboração presente a todos os momentos do festival. Dando continuidade? Só para entender, para quem nunca foi, o South by Southwest é um dos maiores festivais de entretenimento, música, é de onde ele nasceu, na verdade, e desenvolvimento criativo no mundo. É um dos festivais mais plurais, onde você vai encontrar um espectro muito grande de gente, e de gente de todos os lugares do mundo, disposta a discutir inovação, inteligência, tecnologia e para onde as coisas vão. Nós, em especial, a Markup foi a Austin com um objetivo muito resolvido, porque, embora nós nunca tivéssemos estado lá, nesse festival em especial, eu já tinha ido ao TAG, no México, que é um festival, uma versão menor do South by Southwest, que é fantástico também, recomendo, vale a pena. A Markup tinha um objetivo muito claro de por que ir ao South by Southwest. Nós, já há 8 meses, estamos trabalhando na mudança de posicionamento da agência. A agência entendeu que precisava mudar para crescer, mudar para melhorar, e focar em algumas coisas que são realmente importantes no cotidiano do trabalho, questões como ética, gênero, inteligência e etc. E esse trabalho foi feito ao longo dos meses, a gente preparou um novo jeito de pensar, e ir a Austin foi certificar de que a gente está indo para o caminho certo, porque lá o que a gente mais percebeu são que
existe um novo consciente coletivo sobre questões de ética, moral, como é que você trabalha, e em especial no nosso negócio, isso vai chegar aqui, e quem tiver desavisado desse tipo de comportamento, porque a gente não segue os padrões éticos e morais do resto do mundo, eu acho que seria hipocrisia dizer que a gente se comporta da maneira mais correta do mundo. O Brasil ainda, por exemplo, no nosso segmento em especial, tem alguns costumes, por exemplo, são abertos pitches, são discutidas ideias, os pitches são fechados, as ideias ficam, ela pertence a quem você apresentou, e por conta disso, essa pessoa, essa entidade passa a desmembrar as ideias que foram apresentadas, por exemplo. Então, ou seja, nos Estados Unidos e em âmbito mundial, a discussão no South by Southwest era muito em torno de quem é a ideia, ela pertence a todos, mas a todos que estão dispostos a colaborar com ela e a trabalhar por ela. Então, tem muita ética discutida, tem muito respeito a como trabalhar, e algumas empresas, as grandes marcas do mundo, estão se adequando a esse novo jeito de enxergar. Muitas das americanas e mundiais já são assim, e por uma questão de compliance e políticas internas, elas passam a trabalhar com gente, aí sim falando do nosso setor em especial, que tem os mesmos valores. E isso é muito bacana, porque isso fortalece uma cadeia do bem, né? Um círculo virtuoso de jeito de operar. Então, isso foi muito discutido lá, além, obviamente, dos dois assuntos da moda, que é a inteligência artificial. Isso é qualquer esquina que você ia encontrar alguém falando sobre inteligência artificial. E storytelling, que acho que a gente fala mais para frente, mas acho que é o novo... É o novo preto, né? Tipo, storytelling vai definir muita coisa, porque os preços vão se balizar, mas é uma discussão um pouco mais ampla para a gente ter. É o lugar onde você vai buscar referência e informação para fazer com que e adaptar de verdade ao nosso negócio, ao nosso setor, buscar boas ideias, boas referências, para que a gente possa fazer o negócio andar e andar melhor, né? Ontem nós tivemos aqui 2 palestras que abordaram bastante essa questão do storytelling. Só para conhecimento daqueles que não ouviram falar muito desse evento, este ano 1.300 brasileiros estiveram lá. Era a segunda maior, acho que eu acredito que era a segunda maior comunidade. Onde você passava, você via as pessoas falando português, elas interagindo. Então, assim... A Apex tinha pegou, acho que num hotel, ela fez um espaço da Apex, gerou muitos negócios. Algumas agências, inclusive, tinham uma atuação mais efetiva lá. Então, é um evento que está... de uma certa forma, rivalizando com Cannes. Existe até... Então, eu queria até comentar, não sei se você teria, algum de vocês 3, poderia me dizer como é que você sente nessa questão de uma comparação Austin e Cannes? Qual que se sentiria mais à vontade para responder? Em uma palavra, Austin é Cannes de Bermudas. A Califórnia no deserto, simples né? assim. É verdade, porque assim, veja, preocupado em se modernizar, em se reinventar, eu nunca fui a Cannes, tá, ok? Assim, é muito importante isso, mas por ossos do ofício, estudo os conteúdos, o que foi feito, assisto o que é possível assistir. Então, a gente sabe o que está acontecendo lá. E, se você olhar o programa desse ano, por exemplo, eles estão pesados em tecnologia, inovação, convidando as pessoas, que são alguns formatos, algumas linguagens que Cannes não tinha, né? Cannes era um festival super elitizado, para outro mercado. E como as outras telas são o assunto no mundo, e quem não conseguir se dobrar a essas outras telas está perdido, simples assim, ou seja, quem não souber trabalhar para outras telas está perdido, Cannes está se reinventando. E, nesse sentido, você percebe o gigante procurando o irmão menor, que tem mais informação, como a gente faz em casa, porque a molecada tem muito mais habilidade com jogos, né, e com multibotões, né? Eu brinco, né, que assim, um moleque, meu filho, por exemplo, joga futebol no videogame muito melhor que eu, e vai jogar para sempre, porque assim, eu não sei lidar com tanto botão assim, né? E o futebol só se joga, quem joga videogame sabe disso, futebol só se joga no videogame com as boas manobras, né? Se faz com uma combinação de botões que eu nunca vou lembrar na vida, desculpa, eu não vou lembrar mais, eu não consigo mais absorver esse tipo de informação. E esses mais jovens conseguem. Cannes está buscando se reinventar, e já nessa edição, por exemplo, vai se parecer muito com South by Southwest, com a diferença de que Cannes é uma coisa mais pomposa, mais luxuosa, mas em poucos anos os festivais
até por conta da qualidade do conteúdo e da credibilidade que tem, então leva gente muito bacana, porque, por exemplo, em Cannes, em Austin esse ano, eu acordei numa terça-feira e eu dei de cara com o Mark Hamill na rua. Então, assim, para minha geração, o Luke Skywalker é o cara. Então, tipo, é alguém que se abraça na rua e o cara não te conhece, né? Então, a gente viu Bill Murray na rua recitando poesia em cima de um balde. Eles colocaram aqueles baldes americanos de filme, né, clássicos de fazenda, assim, um balde na rua e o Bill Murray em cima, um cara tocando violoncelo e o Bill Murray na rua recitando poesia, sabe? Então, assim, é o tipo de coisa que você vê em Austin hoje e que e já vê um pouquinho em Cannes, eu sei que tem uma coisa desse tipo e vai acontecer com mais frequência. Então, é meio isso, né? Ontem a gente teve aqui Só complementando aqui, eu acho que a principal diferença para mim esbarra um pouco no que foi falado aqui pelo Sandro, o democrático de Austin versus o fechado, o elitista de Cannes. Você acabou de mencionar 2 exemplos de coisas ao ar livre para qualquer um que estivesse no festival, independente do badge que estava vestindo na credencial, pudessem usufruir e interagir com. Uma das coisas que mais me espantou positivamente foi a velocidade e o livre acesso à informação que eles apresentam lá. Então, todos os speakers do Keynote Hall, que era o principal salão para apresentações, exatamente no minuto seguinte ao término da apresentação, esse conteúdo já estava online no app, já estava disponibilizado em algum canal, onde todos pudessem ter acesso. Então, a democratização da informação em prol, novamente, de algo que você mencionou, aquela corrente do bem, esse anseio de todos que estavam lá em querer mudar o planeta e mudar as relações para melhor, e é mais legal, a curto prazo de tempo, não é mais aquela coisa, o Brasil é o país do futuro, não, lá o futuro é daqui a 2 anos, como a gente implementa e muda as coisas num futuro muito próximo. Esse senso de urgência e essa colaboração coletiva foram umas coisas que mais me saltaram aos olhos, e aí você pega N casos em todos os segmentos. O festival, ele não se restringe apenas a filmes, a ativação, a músicas e etc. Ele fala sobre medicina, ele fala sobre robótica, ele fala sobre economia, ele fala sobre as moedas virtuais emergentes, ele fala sobre database, ele fala sobre transporte, deslocamento, e tudo de uma forma disruptiva e exponencial. Como impactar o maior número de pessoas numa escala financeira inferior para que seja democrático para todo mundo. Isso foi a grande equação, acho que o festival proporciona para a gente. Esse tipo de evento ele está em ebulição no mundo. Você tem em Montreal tem um muito bom, inclusive a gente tivemos em negociação para trazê-lo aqui, mas ele acontece daqui a 20 dias e o diretor sentiu quase impossibilidade na véspera do evento lá vir para cá para poder participar. Vamos ver se o ano que vem a gente não vai haver coincidência de data, eu gostaria muito de trazê-lo. Tem também um evento irlandês, que acontece atualmente em Portugal, que é o Web Summit, que é muito bacana, que vocês poderiam, quem quiser ligar no radar. Então, você tem Austin, você tem Web Summit, você tem Montreal, que são eventos bastante disruptivos, como os que a gente apresentou aqui ontem. Quer dizer, o Hackathon, que a gente mostrou ontem aqui, quer dizer, é um evento que está hackeando uma cidade lá no interior de Minas. Você tem o Rio do Ensino, que também está nessa linha, o Festival Pátio aqui em São Paulo. Quer dizer, então, esses são eventos que têm essa cor. Mas eu queria perguntar para você, Bruno, o que foi que te deixou, assim, de 4? Eu sou muito voltado para o social, né? E, assim, essa parte da gente estar vivendo agora, eu acho que a gente está vivendo um momento que a gente chama de 4ª revolução industrial, né? Que é quando a tecnologia vai começar a integrar com o humano, com o biológico. E o que me chamou muita atenção é que todos os eventos lá dentro, eles começaram a pensar qual é o nosso papel diante de tanta evolução, no sentido... Por exemplo, vou dar o exemplo das Paralimpíadas. Daqui a pouco, com as tecnologias, as Paralimpíadas elas vão ser a mesma coisa das Olimpíadas, porque a tecnologia ela vai proporcionar essa igualdade. Ou então, o caráter de como você é responsável por aquilo que você faz. Então, independente da criatividade, aqui no Brasil, a gente é muito preocupado em criar coisas que são... que eu fico brincando que é quase um show de fogos, assim, uma coisa que seja gigantesca.
E lá, às vezes você volta mais para esse sensorial, para esse humano, para qual é o nosso papel. Por exemplo, a Viceland estava com um espaço lá que eu achei incrível e é exatamente isso que me chamou muita atenção. É um espaço de ativação que eles colocaram cabras para as pessoas passarem a mão e tirarem fotos. E isso, para mim, foi algo que me chamou muita atenção pelo fato de que estava lotado. As pessoas elas estão hoje voltadas para o sentimento. Eu falo que a gente está saindo de uma era de experiencial e entrando no emotional, que hoje tudo está virando grande instalação de arte. Hoje tudo está te inserindo ali, mas inserindo no sentido de você estar consciente do seu espaço, da sua responsabilidade, de como que você como você tem que lidar com isso. Danilo, o que você pode dizer que aprendeu lá, que você pode aplicar nos seus eventos aqui no Brasil? Boa pergunta. Eu acho que a minha primeira fala responde bem a sua pergunta, né? Acho que é trabalhar colaborativamente. Mas pegando carona um pouco na pergunta que você fez para o Bruno, o mais curioso foi que as ativações e as vivências que eu tive mais intensas e que eu, com certeza, procurarei replicar aqui, foram as offline. Era quando o indivíduo estava no centro de todo o contexto, independente de ter tecnologia envolvida ou não. As que mais eu tive conexão foram as mais simples. Eu vou só citar uma ativação que a Mercedes-Benz fez. Eles tinham um espaço incrível que proporcionava debates, palestras, shows, apresentações musicais, momentos de relaxamento, e o que menos eles tinham eram carros. E aí eles tinham num espaço à frente dessa instalação, que era num parque, lá num dos andares do Fairmont, que é um dos hotéis que recebeu algumas das apresentações, eles tinham uma pesquisa de satisfação. Algo que, a meu ver, tem baixíssimo índice de engajamento, historicamente falando. Todo mundo quer vivenciar alguma coisa, mas não quer falar o que achou sobre, né? Muito difícil ter um engajamento alto em relação a isso. O que eles fizeram era uma caixa preta, onde você entrava nessa caixa preta, tinha uma luz negra, 6 rolos de barbante com cores diferentes, e aí, através de uma jornada de ligue os pontos, você ia fazendo uma pergunta de satisfação a respeito de propósito de marca, potência, tecnologia, design, o que era mais relevante para você no na escolha de um automóvel. Tinha filas gigantescas, porque era muito simples, a mecânica era bem clara, não precisava de muita explicação e todos conseguiam interagir. E o mais bacana disso tudo é que a tabulação já estava ao vivo para todo mundo ver. Bastava você, pela luz negra, ver onde que tinha a maior concentração de barbantes e ela já estava tabulada. Então, assim, na hora que você coloca as pessoas no centro de qualquer ativação, como protagonistas, e tem um propósito relevante, eu acho que foi isso que mais me inspirou a replicar e pensar sobre como a gente faz eventos aqui no Brasil. Sandro, eu vou te fazer a pergunta inversa. O que você viu lá que você não gostaria de ver aqui, nos seus eventos? Não gostaria de ver? Poxa, difícil, porque a gente foi buscar o que eu não gostaria de ver. Na verdade, veja, a gente encontrou muita... eu fui lá bater papo, eu fui lá conversar com gente. E as melhores conversas foram na rua, tomando café, nas esquinas. Por exemplo, eles têm lá uma operação, um painel, que é um acelerador de startup, por exemplo, e tinha um número maior de startups nas ruas, que não estavam inscritas no programa oficial, na rua, batendo papo, conversando com as pessoas, tentando o seu segundo de glória ali. De repente, você conversa com uma pessoa e essa pessoa tem a porta para te dar um acesso a um lugar onde você não chegaria. Tal. E uma coisa que eu não gostaria de ver, por exemplo, era tanta gente talentosa sobrando, assim, porque a Austin tem isso. Ao passo que é democrático e acessível, tinha muita gente de fora da mostra principal e os badges acabam limitando o acesso, né? Eu vi muita coisa bacana por conta do tal do badge que você precisa ter, e aí, dependendo do badge que você tem, você consegue acessar mais conteúdos, mas as melhores conversas, por exemplo, o assunto que me travou o cérebro, daquela de falar assim,
Ninguém pensou nisso. E importante, tá? Eu não trabalho com inteligência artificial. Eu sou entusiasta do assunto, eu gosto. Para o nosso negócio é interessante, realidade virtual. Mas, por exemplo, tem um grupo de ativistas e escritores colombianos, se não estiver enganado, chamado Story Wreckers, que tinha nas paredes nas ruas em Austin, você encontra muito cartaz, né, de coisas que vão acontecer paralelas, né? E eu vi um cartaz com uma frase que me chamou a atenção. Existe um clipe dos anos 80, eu sou velho, de uma banda que eu não vou lembrar o nome agora, que chama Video Kill the Radio Star, né? É um clipe famoso. E eles usaram essa analogia, nos Estados Unidos é muito famosa essa música, Emotional Kills the AI, né, a inteligência artificial, Star. E aí eu fui saber do que se tratava. Eles estavam discutindo o seguinte, que as inteligências artificiais mais modernas, o caso Watson, né, que é o projeto mais caro do mundo nesse momento, e é um assunto mais discutido na feira. Em qualquer lugar que você fosse, qualquer pessoa que fosse conversar, o assunto era inteligência artificial, porque isso vai mandar no mundo, learning machines, chatbots e afins, isso é o assunto. Chegou-se a uma conclusão de que ela vai emular qualquer coisa, menos inteligência emocional. E ninguém pensou nisso. A ponto dos 4 moleques da IBM que estavam em Austin lá desfilando, astros do rock, porque afinal de contas, eles são 4 caras jovens que estavam envolvidos num projeto mais, em bom português, o mais foda do mundo, assim. Eles estavam andando na rua, eles eram astros do rock em Austin. E aí eles foram perguntados, mas e aí, essa história de que o Watson não consegue emular inteligência emocional? A gente não tem nada para comentar. Eles foram proibidos de fazer comentários porque eles não tinham resposta. Travou. Então, assim, isso me deixou... Eu falei assim, acho que ninguém pensou nisso, né? Porque a inteligência emocional define algumas atitudes, né? Algumas não, né? Acho que todas, né? Muita inteligência emocional ou a falta de vai te dar direcionamentos. E o assunto mais discutido na feira, na feira de games, lá no segundo andar né, dos VRs, etc., tudo... O assunto era esse, né? E ninguém pensou nisso. Um negócio simples, né? Então, a inteligência emocional pode comprometer o projeto mais caro da história. Isso é uma discussão que tomou conta da cidade. Então, esse tipo de polêmica só acontece lá. Mas, voltando aqui à vaca fria, a pergunta talvez criar uma estrutura onde a gente pudesse permitir que mais pessoas dispostas a mostrar o seu conteúdo, a sua novidade, a sua ideia, porque me dá um pouco de dó de ver muita gente que viajou muito para estar lá com uma ideia incrível e talvez que não tivesse ouvido. Isso acho que me incomodou um pouquinho. Mas, enfim, assim, é quase nada comparado ao que a gente vê lá de bom. E olha que antagônico. A palestra que recebeu maior votação, a palestra mais interessante, na opinião de todos que participaram do festival, foi a da Esther Perel, que ela é uma socióloga, uma terapeuta, e ela fez uma palestra de 90 minutos falando essencialmente sobre relações humanas. E num festival de inovação e tendência, ver que a audiência, que ali supostamente é a audiência qualificada de inovação, escolhe a Esther Perel como a melhor speaker do festival, eu acho que acende uma luz de atenção para a gente repensar e, assim, repito, colocar o indivíduo no centro das coisas. Mais do que qualquer gadget, mais do que qualquer tecnologia, it's all about people. E muito importante comentar assim, que é uma tendência falar sobre gente, mapear gente, entender gente, impactar gente, que é o que a gente faz aqui. A nossa área de eventos é basicamente sobre impactar pessoas, né? O que a gente faz é desenvolver formatos, mecânicas, inteligências, experiências que vão impactar pessoas. Para mim é até mais fácil, porque a Markup chama Markup, marcar pessoas é o nosso trabalho, está meio claro o que a gente tem que fazer, tipo, né, o job description está no cartão, mas esse ano, pela primeira vez, existiu uma exposição chamada Wellness Expo, que foi gratuita, porque eles já tinham mapeado a necessidade de criar um espaço do evento que falasse de gente, de bem-estar. E falando de saúde, tinha yoga, tinha gente, não tinha nada de tecnologia, né? Alimentação saudável, esporte, e até um pouco de tecnologia, mas muito pouco, mas sempre ligada ao bem-estar do indivíduo. Então, assim, o mundo virou para isso e quem não puder acompanhar vai morrer. Principalmente nesse momento que a gente vive uma era aí de fake news, né? Então, assim, as redes sociais, elas apresentam muitas coisas que não são verdadeiras. Inclusive as nossas vidas, quando a gente está colocando alguma informação coisa demais, ali, né?
E aí a Esther, ela fala até da forma como que a gente usa a linguagem, porque muitas vezes até um emoticon que a gente manda é uma forma da gente suprimir algo que a gente quer falar, né? O conhecimento de alguns aqui, o Twitter teve a sua estreia, van premiere do Twitter, nasceu ali em Austin. Então, a pergunta que eu faria para vocês, vocês acharam que viram lá alguma coisa que pode ser o próximo Twitter? Uma coisa, o Twitter ela é uma ferramenta, uma rede social. Curiosamente, eu imaginei antes de ir para o festival que eu fosse ver muito assunto sobre redes sociais e, ao meu ver, nos painéis no qual eu frequentei, era um assunto que estava um pouco adormecido. Eu acho que não era o que estava exatamente na pauta eminente de todos os assuntos. Uma coisa que eu vi, que eu achei fascinante, e aí, como entusiasta que sou e amante do Brasil, foi um painel que eu participei da Embraer junto com o Uber, onde, e aí, por a Embraer ser a empresa que eu acho bem relevante num país na qual funcionam as coisas como funcionam por aqui, a gente tem uma empresa desse porte que funciona da forma como funciona. Eles estavam apresentando os eVTOLs, que são cápsulas de transporte democrático, pilotadas por inteligências artificiais, por GPS, etc., que, na minha opinião, mudarão totalmente a forma como a gente ocupa as cidades. São pequenas aeronaves que devem funcionar em trechos curtos e que simplesmente o advento dessa tecnologia pode mudar toda a ocupação espacial. Eu sou um cara que gosto de praia, gosto de campo, gosto de estar mais conectado à natureza e hoje, por opção de qualidade de vida, eu moro próximo ao banco de eventos porque eu não estou disponível para perder meia hora, 40 minutos num trânsito caótico dessa cidade na qual a gente escolheu viver. O advento dessa simples tecnologia poderia me transportar do litoral para a capital a um baixíssimo custo, num tempo interessante, e isso muda toda a ocupação geográfica. E o mais incrível dessas tecnologias que são apresentadas lá é que a ideia deles é que em 2 anos, no South by Southwest, haja o primeiro voo tripulado dessa tecnologia. Assim como eu falei, as inovações e as tendências não são a longo prazo. Daqui a 2 anos eles já vão fazer o primeiro voo, já vai acontecer e é um compromisso firmado lá, eu tenho certeza que vai acontecer, espero estar lá para experimentar essa tecnologia. E essa é uma das inovações. Tinha o óculos da Bose, não sei se vocês viram. O óculos da Bose, a versão nova do óculos da HTC, que agora não tem mais fio, agora o VR agora não tem mais... você pode sentir, né? Isso é perigoso, né? Screamless, né? Uma hora vão querer que tenha dor também, né? Você vai tomar um tiro, vai sentir dor. Não acho engraçado, mas enfim. Mas eles discutem isso sério. Assim, a gente está rindo aqui, mas assim, a molecada que desenha, que planeja isso, discute isso sério. De se usar colete, onde você toma um tiro e sente a dor do impacto do tiro. Tem um filme agora que saiu, fala sobre isso, chama O Jogador Número 1, e estavam falando lá em Austin sobre ele. Exatamente. Exatamente isso. Ali, a propósito, a sessão de inauguração, a sessão inaugural do Ready Player One foi em Austin com o Spielberg, que não estava na agenda, óbvio, ele não aparece na agenda, mas aí juntou-se um grupo de nerds privilegiadíssimos para ver a primeira apresentação mundial do filme, e antes de começar o filme parou a tela e entrou o cara lá e falou assim, eu vim aqui, eu queria que vocês vissem, muito obrigado. Enfim, o cinema foi abaixo, o Paramount lá foi abaixo, foi sensacional. São coisas que você vê lá. Uma coisa importante só de observar sobre tudo isso que a gente está dizendo é que tudo, de verdade, é discutido, apesar de ter muita gente discutindo tecnologia pela tecnologia ainda, porque precisa avançar, porque a coisa precisa acontecer e muito rápido, as pessoas mais velhas, um pouquinho mais velhas, né, ali, os seus 30, a partir dali, estão pensando muito em gente. Então, por exemplo, se você, no evento da NASA, a NASA fez um painel muito concorrido, num espaço muito grande, tinha muita gente vendo lá, aconteceu um negócio engraçado, né, que 4 engenheiros da NASA não conseguiam fazer o keynote subir na tela, né, faltou uma house mix brasileira com gente que sabe rodar evento de verdade para fazer o negócio acontecer, porque assim, porque a gente sofre, porque a gente fica olhando ali, né, eu tenho 20 anos de house mix, Danilo tem mais 10, 15, quer dizer, a gente sofre muito, porque você fica olhando assim, gente, e aí, né, aquele
silêncio sepulcral, né? Aí aparece um cara com calma, né? Para espetar o projeto. Enfim, a parte disso, eles discutiram muito sobre a missão Marte, né? Esse era o assunto deles, né? A missão Marte e tal, e por que eles não, o homem ainda não chegou a Marte. E então eles estão discutindo basicamente a coisa do transporte em si, né? Porque o resto está resolvido. As culturas, como é que eles vão conseguir plantar lá, tudo já está pronto há muito tempo. Mas no final, uma diretora de novas telas da O2, no Q&A, perguntou qual era o propósito disso, né? E os 4 travaram, ninguém sabia responder. Ou seja, a questão do propósito. E é uma discussão grande em que todo mundo que falou de gente discutiu que há que se ter um propósito. Você faz um evento, ele tem que ter um motivo. Que tipo de mensagem você quer passar, como é que você quer impactar o teu público, né? E o que você vai usar de tecnologia para criar uma experiência bacana, como é que você vai impactar essa pessoa. Isso é muito sério hoje em dia. Você precisa ter como saber o porquê que você está lá. E foi engraçado, porque o projeto de experiência, de brand experience mais caro do mundo, os 4 não sabiam responder. Para cada um era um propósito, né? Tanto que depois o diretor-geral da NASA, em separado, ele conversou com ela, né? Ela chama Augustinho, o sobrenome dela é Augustinho, não vou lembrar o primeiro nome dela agora, mas e agradeceu, falou assim, a gente precisa realmente, a parte, tudo que a gente já gastou de dinheiro para chegar nessa ideia, a gente precisa de verdade ter um único propósito, porque senão esse negócio não sai nunca do chão. Sendo um foguete faz todo sentido. Trocadilho escroto à parte. Como é que você viu a participação do Brasil lá? Então, a Apex estava presente lá de diversas formas. Eu acho que a gente ainda tem muito para Vamos falar um pouco do nosso setor lá. De eventos, o que acontece, por exemplo, o Brasil estava muito presente na parte de entretenimento, no sentido de música, por exemplo. O Lineker estava presente lá, né? Teve o Cobra também, que foi lá para poder fazer um painel gigantesco lá. Eu via muito o Brasil ainda pouco presente, mas de alguma forma bastante significativo. Eu acho que a gente tem muito para crescer lá, mas, por exemplo, a Natura foi lá para poder falar do Natura Musical. Eu acho que tinha muita coisa legal lá, mas eu acho que ainda tem muita coisa para a gente crescer. Eu acho que o Brasil ainda estava com um papel muito pequeno lá dentro de Austin e tem um potencial muito grande, visto tanto de pessoas que vão para lá e que estão interessadas no evento. Bom, o banco de eventos faz parte de uma holding, na qual outras das empresas da holding, uma delas chama-se Storymakers e a outra chama-se Lynx. A Lynx, junto com a Storymakers, eles criaram um fórum de debate chamado Brasil Inspires the Future e levaram 4 empresas para participarem de painéis e terem interação com esse universo. Uma delas foi a própria Natura, que a gente levou, a outra a Embraer e a outra a Ambev. Além da própria holding patrocinar um painel, que foi muito bacana também. Qual que foi a participação dessas empresas lá? Network, o mesmo do que nós fomos, então, beber da água, viver aquele clima, proporcionar conversas colaborativas, escutar o que as pessoas têm para aportar de conhecimento, e acho que esse é um ecossistema muito saudável que o festival proporciona. Eu tenho certeza que, assim como nós levamos 4 empresas esse ano, levaremos muito mais para o ano que vem, porque é uma conversa que tem que vir para dentro de casa e tem que acontecer. Em relação à presença da Apex lá, infelizmente eu não posso avaliar com profundidade, porque meu foco foi mais de nerd, de querer viver a maior quantidade de palestras possíveis, interagir. Então, eu passei todos os dias pelo espaço da Apex, que era exatamente na frente da porta principal do Convention Center. Eu achei um pouco megalomaníaco e achei um pouco, achei ele um pouco vendedor demais, mas de uma forma um pouco pejorativa. Eu acho que as pessoas lá estão mais preocupadas com propósito do que em autopromoção. Eu achei ele um pouco... Fora do contexto. Que ele estava um pouco fora do contexto que o festival acredita e que as pessoas estão lá para interagir. Eu acho que foi muito vendedor e pouco...
no mood do que as coisas acontecem por lá, sabe? Foi muita festa, muito artista de renome brasileiro e internacional, Cobra, participando e desfilando, enfim, e o conteúdo, a mensagem, as discussões, eu acho que ficaram um pouco de lado. Eu acho que tem um grande potencial, acho que o espaço é bacana, proporciona um grande debate. O legal do debate é ter N pontos de vista, esse é só o meu, não é certo nem errado, mas foi a impressão que ficou para mim de uma visão superficial. Acho que dá para ter mais conteúdo e tem tanta gente brasileira que foi para lá com muita referência, muito conteúdo, que ficou, às vezes, oprimido por esse excesso de visibilidade e de festas e de grafites e coisas grandiosas, e o festival não é sobre isso. Tinha uma certa opulência em alguns momentos ali, mas, assim, na verdade, os americanos são muito bons nisso, né? O americano é capaz de imprimir uma estética de opulência muito grande. Então, por exemplo, as grandes emissoras de televisão tinham os caminhões pela cidade, fazendo propaganda das séries novas e etc. Tal. Então, assim, eu, de verdade, como estava lá fazendo pesquisa, conversando com gente na rua, parando gente na rua para bater papo, conversando com esse povo de startup nas esquinas, onde eles estavam montados, fiz grandes amigos lá, uns molequinhos californianos eles têm uma rede social chamada WeWork, né? É bem facinho de lembrar. É uma rede social interessante, porque é uma rede social basicamente para serviços domésticos, trabalhadores, né? Referenciados. Você vai botar alguém dentro da tua casa, então você vai ter, você olha lá o eletricista que outras pessoas tiveram contato e sabem, é um jeito de referenciar o cara que vai entrar na tua casa. Achei interessante o jeito que eles estavam trabalhando esse tipo de processo. O meu trabalho lá foi basicamente esse, e desenvolver um negócio que a gente criou para a Markup, chamado Markup Brainstorm, a gente chama de Mubs, né? A gente fez alguns videozinhos que a gente soltou na nossa rede social durante o evento, entrevistei algumas pessoas na rua, inclusive até o próprio Cobra, que eu já conhecia, entrevistei ele na rua, tal, para bater papo com as pessoas, para entender, tipo, assim, o que você está fazendo aqui, o que você veio buscar, o que você está procurando. E esse Markup Brainstorm que a gente está fazendo, que começou lá, na verdade, a gente inaugurou a plataforma lá, é justamente para juntar com outras agências e com outras pessoas, para ouvir o que as pessoas têm para dizer, para a gente discutir novas ideias, novos caminhos, os jeitos que a gente vai operar nesse nosso mercado. Então, eu encontrei muitos brasileiros na rua, conversei com muita gente, vi que tinha muita gente como a gente, estava procurando coisa, e também, claro, vi gente que estava lá para fazer PR, né? O cara estava lá para tirar foto, instagramar a foto e beleza, e aparecer, né, hashtag agência dele, beleza, e ok, tipo, você está confortável com isso? Ok, mas, assim, vi muita gente atrás de conteúdo, gente tentando abrir cabeça de verdade. Inclusive, o Sandro fez, dentro do portal Eventos, todos os dias saía a coluna do que ele tinha visto no dia anterior. Eu fiz ali um diário de bordo, né? Eu fiz o Então, meu diário de bordo e dividi. E mandou, a gente fez uma ponte e a gente publicava no portal Eventos esse diário dele. Então, ano que vem, inclusive, nós pretendemos no portal ter uma atividade mais forte em Austin, mas nós estamos há 12 minutos para encerrar esse painel. Queria agradecer a vocês. Esse é um aperitivo, a gente quis dar aqui um aperitivo para que vocês tomassem gosto, sentissem, pesquisassem, estudassem e, provavelmente, se engrossem o time brasileiro lá o ano que vem. E exatamente com aquilo que o Sandro colocou e que também o Danilo colocou. É muito importante, ao ir para lá, entender qual é o contexto, qual é a cultura e procurar se integrar nessa cultura e não fazer o que a Apex fez, que, apesar de ter feito bons negócios, ela pelo menos disse que sim, estava um pouco descontextualizada. Muito obrigado aos três, muito obrigado a vocês e